noite, estamos começando mais um culto online da Igreja em Ariquemes. Meu nome é Larissa Moraes e antes de qualquer coisa, já peço para que você deixe o seu joinha aqui no YouTube, tá? Se inscreva no canal da Igreja em Ariquemes, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu sempre quis dizer isso. Bom, de qualquer forma, eu quero iniciar com uma oração. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando a tua palavra. Quero colocar diante da tua presença cada pessoa que está assistindo a este culto. Peço que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos para a glória do teu santíssimo nome. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: O grande eu sou diz quem sou eu. Olha só que coisa legal. E para introduzir o tema, eu quero ler o texto lá de 1 Pedro 2,9, que diz o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero iniciar essa mensagem compartilhando um pouquinho sobre o estudo das gerações. Trata-se de um estudo que busca analisar a evolução das gerações desde lá dos tempos passados até a geração atual, né? E para não ir muito longe, eu quero compartilhar um pouquinho sobre a geração dos baby boomers, que é aquela geração de pessoas que nasceram entre 1945 e 1964. São aquelas pessoas que nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial. E a geração de muitos avós e muitos dos nossos pais da igreja fazem parte dessa geração. Depois da geração dos baby boomers, surgiu a geração X, né, que são aquelas pessoas que nasceram entre 1965 e 1981. Não querendo revelar a idade deles, os meus pais fazem parte dessa geração. Amo vocês. Depois da geração X, veio a geração Y, que é a geração dos que nasceram entre 1982 e 1994. Muitos jovens do nosso meio fazem parte dessa geração Y. E depois veio à tona a geração Z, que compreende todos aqueles que nasceram entre 1995 e 2010, que é a geração que eu faço parte. E depois da geração Z vem a geração Alpha, que se refere a todos aqueles que nasceram depois de 2010, só que essa geração ainda está em formação. Mas o meu foco aqui, neste momento, é falar um pouquinho sobre a geração Z. Essa geração daquelas pessoas que hoje têm a idade entre 10 e 25 anos, né, e que estão assumindo um papel de protagonistas da história hoje. Ou ao menos deveriam, né? Porém, aprofundando um pouquinho mais no estudo da geração Z, eu acabei analisando algumas características dessa geração que, para falar a verdade, nem precisa ir muito longe, né, para saber como que a minha geração hoje é conhecida. Olha, eu vou focar um pouquinho na geração Z, mas essa palavra é para todas as idades, beleza? Então não se sinta mal se eu não estiver falando da sua geração. Enfim, a minha geração, como que ela é conhecida hoje? Quais são as características dessa geração? Primeiro, nós somos uma geração 100% digital. Nós somos um grupo de pessoas marcadas pela internet. Afinal, todos nós já nascemos com o celular embaixo do braço, não é verdade? Nós somos a geração, né, a geração Z, aquela que nunca viu o mundo sem a presença do celular, dos computadores e tablets. Né? Ainda mais agora, né, devido a essa pandemia que tudo é online, as aulas, o trabalho. Enfim, nós somos uma geração 100% digital. Além disso, a minha geração também é conhecida como uma geração que vive no mundo virtual paralelo. Nós vivemos em dois mundos, o mundo da fantasia e o mundo real, né? O mundo da expectativa e o mundo da realidade. Só que o que acontece?
No mundo real, ou melhor, no mundo virtual, nós queremos mostrar para todas as pessoas que nós temos uma vida perfeita, ao passo que ninguém compartilha o que acontece na maior parte da sua vida de verdade, da sua vida real. E daí, o que acontece? Nós passamos muita parte, né, muito tempo da nossa vida, do mundo real, pensando como que eu vou ser feliz no mundo virtual. E isso é um pouco prejudicial, né? Porque a gente acaba esquecendo do mundo real que está à nossa volta, né? Das pessoas que estão à nossa volta, porque estamos preocupados apenas conosco mesmo no mundo invisível. Então, além dessas duas características, a geração Z também é conhecida como uma geração silenciosa. Os jovens de hoje em dia não sabem conversar. Na verdade, eles não gostam nem de falar ao telefone, e eu me incluo nisso. Hoje em dia, a maioria das pessoas preferem enviar mensagens, né, a ter que ligar. Inclusive, até quando precisa ligar para alguém, a pessoa antes manda mensagem perguntando se pode ligar. Olha o nível, né? Um exemplo, às vezes eu estou lá em casa, né, no meu quarto, e eu mando uma mensagem para minha mãe no Zap perguntando se a gente vai na reunião de oração das 6 horas da manhã no outro dia. E ela nem responde com texto, ela só manda um joinha. Olha o nível de comunicação. Então, além de nós sermos uma geração silenciosa, a minha geração também é conhecida como uma geração ansiosa, né? De ansiedade extrema. Como assim? Nós somos inconformados com o presente, né? E por causa disso nós planejamos um futuro glorioso. E até aí não tem nada de errado, né? Beleza. O problema é que quando a gente começa a traçar o caminho rumo a esse futuro glorioso, começamos a nos deparar com muitas dificuldades, né? Então a gente começa a criar muita expectativa negativa. Imagine a seguinte situação. Se você trabalha, né? Seu chefe te mandou uma mensagem meio assim, precisamos conversar. Aí pronto, você já para tudo que está fazendo e começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Você já começa a vasculhar a sua caixa das lembranças para verificar se houve alguma falha no seu agir, no seu trabalho, né? E daí, para piorar, o seu chefe ainda manda mensagem assim, a gente precisa conversar, só que essa conversa vai ser só amanhã. Aí pronto, a pessoa não dorme direito, né? Já fica ansiosíssima, preocupada. E começamos a antecipar catástrofes e criamos muitas expectativas negativas. O problema é que essa geração é uma geração tão imediatista, nós queremos tantas coisas para ontem, né, que quando traçamos um compromisso de longo prazo, a gente começa a criar expectativas negativas, né? E acabamos nós mesmos estragando o nosso futuro, quem sabe, né? Bom, além da ansiedade, a minha geração também é conhecida por ser uma geração inconstante. Como assim? Nós podemos afirmar que a vida ela é cheia de altos e baixos, não é verdade? Mas nós somos tão imaturos na hora de lidar com esses altos e baixos que acabamos nos tornando pessoas inconstantes. Ora, uma hora eu quero ser amigo de todo mundo, outra hora eu não quero saber de ninguém, só quero ficar isolado no meu quarto, me deprimindo sozinha. Uma hora eu estou feliz porque eu consegui entrar na faculdade dos meus sonhos, outra hora eu estou triste porque, poxa vida, eu estou na faculdade. Outra hora eu estou feliz porque eu assumi um compromisso com Deus, mas de repente eu já fico triste, né? Porque no meu primeiro vacilo eu já começo a me sentir tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu já não quero mais saber de Deus porque eu sou tão ruim que Deus não me ama mais. Olha só o nível, né, de inconstância dessa geração. A gente é uma geração que busca uma satisfação imediata, né, através de likes, por exemplo. A pessoa posta uma foto hoje e recebe 500 likes. Aí o ego dela vai lá em cima, ela se sente a top das galáxias. Aí no outro dia ela posta uma outra foto, recebe só 50 likes. Diante disso ela se deprime, começa a se sentir um lixo, que ninguém me ama, ninguém me quer e não sei o quê, ninguém se importa comigo. Aí ela exclui a foto e para variar, né, para concluir o drama, ainda tira a foto de perfil do Zap. Olha o nível.
Pois é, brincadeiras à parte, eu quero que você comece a analisar agora a forma como essa geração de jovens, né, que está crescendo hoje, é conhecida atualmente, né? Nós somos conhecidos por sermos uma geração mimada, chata, inconstante, ansiosa, deprimente. Resumindo tudo isso, nós podemos ser chamados de geração mimimi. Mas aí eu te pergunto, bom, será que Deus nos vê dessa forma? O mundo nos vê assim, mas será que Deus nos vê? Será que o Senhor nos criou para sermos conhecidos como a geração mimimi? A geração anti-sofrimento, né, que ao receber um não ou não ter uma expectativa atendida já se deprime, se isola de todo mundo e não quer saber de nada? Não, é claro que não, né? Não é essa a identidade que o Senhor atribuiu a nós. Na verdade, a vontade de Deus, desde o princípio, é que nós vivamos de acordo com a nossa verdadeira identidade e fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é a vontade de Deus. Então, o Senhor quer que você pare de olhar para si mesmo como um perdedor, um antissocial, um Zé Ninguém, né? E começa a enxergar da forma como Deus te enxerga, né? E como que o Senhor nos enxerga? Nós vamos ver ainda, né? Entender a forma como o Senhor nos enxerga. Só que antes de eu saber qual é a minha identidade no Senhor, eu preciso antes ter a revelação da identidade de Deus. Ou seja, antes de eu saber quem eu sou, primeiro é de suma importância nós reconhecermos quem Deus é. E daqui eu já quero fazer uma pergunta. Quem é Deus? Lá em Êxodo 3, Moisés tem o seu primeiro encontro com Deus. E naquele primeiro encontro, Deus já o convoca para retirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Só que, beleza, conversa vai, conversa vem, né? E Moisés pergunta ao Senhor o seguinte: tá, mas o que eu devo dizer às pessoas quando eu disser a elas que Deus me enviou e elas perguntarem qual é o nome do seu Deus? O que eu vou dizer a eles? Aí Deus olha para Moisés e diga: eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou está te enviando. Olha só que tremendo. A expressão eu sou, né, que Deus usa para falar de si mesmo, vem do original hebraico Yavé, que mais tarde foi adaptado para o termo Jeová. Então, podemos dizer que Deus se identifica a Moisés como Jeová, o grande eu sou. E ao longo da Bíblia, nós temos as revelações das variações do nome de Deus. Então, o Senhor ele se identifica como Jeová Jiré, o Senhor que provê. O Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Né? O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor. Então, quando o Senhor usa a expressão eu sou para falar de si mesmo, ele está querendo dizer o seguinte: eu sou a sua cura, eu sou a sua provisão, eu sou o seu pastor, eu sou tudo o que você precisa. Amém? Isso tudo é muito lindo, não é verdade? Mas você sabia que quando Jesus veio ao mundo, ele também veio revelar o nome de Deus? Mas como assim? Olha só, lá em João 17, versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Só que o nome que Jesus veio revelar a nós é um nome que se trata de uma característica de Deus, né? Um nome que ainda não tinha sido revelado lá no Velho Testamento e que se refere a uma característica exclusiva de Deus e que quando a gente entende essa característica de Deus, a gente já consegue entender quem nós somos. E qual foi o nome que Jesus veio revelar? Pai. Deus é Pai, literalmente. Olha só que legal. O seu pai terreno pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um padeiro, pode ser um pintor. Seu pai pode ser tudo na vida, não pode ser nada, mas ele sempre será o seu pai. E da mesma forma é Deus. Ele realmente é tudo aquilo que eu falei agora há pouco, né, que foi revelado lá no Velho Testamento. É a nossa provisão, é a nossa cura, a nossa bandeira, é o nosso pastor. Só que, além de tudo isso, ele é o nosso pai. Então, se Deus é pai, obviamente ele tem filhos. E quem são esses filhos?
né? Lá em João 1:12, está escrito que aos que receberam a Cristo e creram em seu nome, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, além de reconhecermos que Deus é o nosso Pai, agora nós precisamos reconhecer que somos filhos, não é verdade? Eu quero te desafiar, neste exato momento, onde você estiver, de declarar bem alto: eu sou filho de Deus. Amém? Tá. Agora eu faço uma outra pergunta. Quem é Jesus? Onde que ele entra nessa história toda? Será que Jesus veio apenas para revelar o nome de Deus? É claro que não. Olha só que interessante. A existência de Jesus é fundamental porque boa parte dos seus ensinamentos falava sobre ele mesmo. E olha só que legal. Lá no Novo Testamento diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, no Novo Testamento, Jesus ele não se limita apenas a falar sobre Deus, né? Mas ele traz o próprio Deus para a humanidade. Né? O próprio Deus habitou entre os homens por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isso para quê? Para mostrar que o nosso Deus ele não é um Deus distante do seu povo. Ele não é um Deus lá no céu, isolado de todo mundo. Não, ele é um Deus presente. Ele é Emanuel, Deus conosco. Olha que bênção. E, só que, beleza, se o próprio Deus habitou na pessoa de Jesus, como que eu posso ter certeza, né, de que quando Jesus falava, era o próprio Deus falando? Ora, porque quando Jesus ele fala de si mesmo, olha as expressões que ele usa. Ele também usa a expressão eu sou para falar de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Dentre outras declarações desse tipo que ele fez. Então, Jesus ele não nos mostrou um caminho para seguir. Ele é o próprio caminho. Ele não apenas veio falar da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Jesus ele não queria apenas multiplicar o pão, mas mostrar às pessoas que ele é o pão da vida. Então, quer mais provas do que essa? Isso daqui é suficiente para nos levar a reconhecer que, de fato, Jesus é o Todo-Poderoso. Só que, beleza, além da gente reconhecer isso, o Novo Testamento também atribui a Jesus mais duas outras características. Característica de rei e sacerdote. Jesus rei. Como que eu posso entender que Jesus é, de fato, rei? Quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na Terra, a primeira mensagem que ele anunciou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, Jesus veio inaugurar o reino de Deus aqui na Terra. A chegada de Jesus significava a chegada do reino. Então, olha que interessante. A inauguração do reino de Deus aqui na Terra aconteceu com a chegada do próprio rei. E quando Jesus falava de Deus e desse reino, ele transmitia a impressão de saber exatamente aquilo que ele estava falando, sobre o que ele estava falando. Ele tinha convicção, né? Só que, assim, Jesus era uma pessoa muito simples, né? E a Bíblia diz que quando ele abria a boca, ele não ensinava como os mestres da lei, mas ele ensinava como alguém que tem autoridade. Como alguém que sabia o que estava falando, né? E porque Jesus era tão simples, mas ele falava como quem tinha autoridade, isso acabava cativando as pessoas a ponto delas perguntarem: mas quem é esse? Por acaso não é aquele, o filho lá do carpinteiro? Jesus amado! Onde foi que ele aprendeu a falar bonito assim? Bom, aos poucos, as pessoas começaram a reconhecer a realeza divina de Jesus, né? Porém, não bastava as pessoas reconhecerem apenas que Jesus era o rei, as pessoas também deveriam segui-lo. Então, a mensagem de Cristo era no seguinte sentido: se vocês entendem que com a minha vinda o reino de Deus chegou, então arrependam-se dos seus pecados e sigam-me. Venham andar comigo. Porque o reino de Deus chegou. Eu sou o rei, eu estou aqui. Então, essa é a identidade de Jesus como rei. Só que, além disso, ele também é conhecido como o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus sacerdote. Como assim? Lá no Velho Testamento,
O sacerdote era a pessoa escolhida, né, para ser o representante dos homens diante de Deus. Eles faziam a conciliação entre Deus e o restante do povo por meio do oferecimento de um sacrifício, né? Então, por meio do sacerdote, Deus vinha até o povo. E também por meio da pessoa do sacerdote, o povo ia até Deus. Então, como sacerdote, Jesus veio ao mundo para reconciliar de uma vez por todas Deus e o homem. Como? Através do oferecimento de um único sacrifício. Qual? Ele mesmo. Então, Jesus, ele não ofereceu a Deus o sangue de um animal, porque lá em Hebreus fala que o sangue de touros e bodes não era suficiente para perdoar pecados, mas Jesus ofereceu o próprio sangue, né, tornando-se ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. Jesus foi sacerdote porque ele ofereceu um sacrifício. Mas qual sacrifício foi esse? Ele mesmo. Lá em 1 Timóteo 2 fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos nós. E porque o sacrifício oferecido por Jesus foi adequado para o perdão dos nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus foi de fato perfeito, ele só foi preciso ser feito uma vez, né? De modo que restituiu, né, de uma vez por todas, a comunhão de Deus com a humanidade. Eu quero ler o texto de Hebreus 7, do 24 ao 26, aqui, que fala de Jesus como o sumo sacerdote. Olha só, no versículo 24 diz o seguinte: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E o 26 diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos seus. Olha que tremendo. Em outras palavras, o que Jesus fez? Jesus fez uma troca. Jesus, que tinha a identidade de Filho de Deus, Rei, sacerdote, justo, santo, puro, ele veio a este mundo para assumir a minha identidade de pecador, condenado, miserável, desprezível, e me deu a identidade dele. Então, houve essa troca, né? Lá em Gênesis diz que quando Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele era de fato perfeito, né, sem pecado, e vivia em uma comunhão plena com o próprio Deus. Só que porque ele deu ouvido ao diabo, essa identidade de imagem e semelhança de Deus foi roubada. Por quê? Por causa do pecado, né? De modo que isso acabou afetando e muito o relacionamento do homem com Deus. Por isso foi necessário que um homem, com segurança de sua identidade, chegasse para nos reerguer, né? Restaurasse a imagem do Pai em nós e nos lembrasse de quem somos nós, né? Devolvendo assim a nossa identidade real. Então, tendo em vista toda a obra de Cristo na cruz, né? Tendo em vista quem Deus é, quem Jesus é, agora eu pergunto: quem sou eu? Quem é você? Já que Jesus Cristo trocou a identidade dele pela nossa, como que Deus nos vê hoje? Deus nos vê como filhos, sacerdotes e embaixadores do reino. Como assim? Nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E cremos que a obra da cruz, que o sangue derramado ali serviu, é suficiente para o perdão dos nossos pecados. E uma vez que nós somos filhos, herdamos também a identidade de sacerdote. Como sacerdote, Deus quer usar você para atrair as pessoas a Ele.
Você sabia que o sacerdócio é um chamado missionário, é um conceito missionário? Ué, mas como assim? Missionário, pasme, não é só aquelas pessoas que estão lá na África, sabia? Missionário é toda aquela pessoa que tem uma missão. Né? E como sacerdotes, nós temos uma missão, nós temos um encargo. Por quê? Porque isso coloca a igreja entre Deus e o mundo, de modo a uni-los os dois em Cristo. Essa é a nossa função, de levar as pessoas que estão no mundo para Deus, para Cristo. Entendeu? Então, todos nós aqui, a igreja do Senhor, né, nós temos uma missão sacerdotal, aproximar as pessoas de Deus. E da mesma forma como Cristo inaugurou o reino de Deus, né, com a sua chegada aqui na terra, quando nós reconhecemos a sua autoridade de rei, nós nos tornamos embaixadores deste reino. Então, Deus nos vê como embaixadores deste reino. Mas o que é um embaixador? O que faz um embaixador? Em termos gerais e bem simples, o embaixador é aquele que representa o seu país em outras nações, certo? Então, Deus nos vê como embaixadores, como representantes desse reino aqui nessa terra. Ah, mas eu não sei como ser o embaixador de Deus, o embaixador de Cristo aqui. Ora, seja como o rei. Siga os passos do rei. Quanto mais você andar com o rei, mais parecido com ele você vai se tornar. Né? Olha só, os seguidores de Jesus devem ser o sinal do reino de Deus neste mundo despedaçado e caído. Então nós temos uma missão. Né? Agora, já partindo para a conclusão, eu quero voltar a ler o texto que foi lido lá no início, de 1 Pedro 2,9. Eu vou abrir aqui novamente rapidinho. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que esse texto aqui não está dizendo o seguinte, vocês são a geração mimada, ansiosa e deprimida, que nasceu para viver isolada e não encontrar sentido na vida. Até rimou, né? Ficaria muito bonito. Esse é o versículo do mundo, podemos dizer assim. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? O Senhor nos chama de geração eleita, Ele nos elegeu para sermos a geração dEle, né? O sacerdócio real, nação santa, ou seja, nação separada, o povo exclusivo de Deus, com uma missão. Qual? Anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a identidade que o Senhor nos deu hoje. É assim que o grande eu sou nos vê. Olha que tremendo. O grande eu sou diz quem sou eu. Isso é maravilhoso. O problema é que Satanás, ele é mestre em nos dar uma identidade falsa. Só que você é tão importante para Deus, né, que ele deixa claro na sua palavra. Só que daí eu volto. Mas Satanás, ele é mestre em nos dar uma identidade falsa. Como? Ora, ele sempre faz questão de colocar uma dúvida na nossa cabeça. Mesmo Deus já tendo dito o que nós somos, ele sempre vai começar a lançar algumas dúvidas, algumas questões. Exemplo, lá em Gênesis, lá em Gênesis o próprio Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí beleza, o homem lá perfeito, falava com Deus todos os dias, né, ao cair da tarde, coisa mais linda o relacionamento deles. E daí quando ele teve um diálogo com o diabo, né, o diabo falou assim, mas o Senhor, ele permite que você se alimente de o fruto de todas as árvores, menos do fruto daquela ali. Mas você sabia que se você se alimentar daquele fruto, você vai ser igual a Deus? Ou até superior? Mas espera lá. E daí o homem começou a pensar nisso, né, sendo que Deus já tinha dito que ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, para que o inimigo vem para dizer que se eu comer do fruto eu vou ser igual a Deus, sendo que eu já era a semelhança dele? Olha a confusão que o inimigo faz para que a gente não entenda quem nós somos. Além disso, outro exemplo que a Bíblia nos traz, lá em 1 Coríntios 6,
Paulo, o apóstolo, ele começa a exortar os irmãos, né, lá da igreja de Corinto, pelo fato deles terem caído no pecado da imoralidade sexual. Só que lá no texto, ele não exorta os irmãos falando da seguinte forma: olha, será que vocês são crentes mesmo? Porque o comportamento de vocês está mostrando o contrário. Não, muito pelo contrário. O que ele fala? Como que ele se dirige aos irmãos? Meus irmãos, acaso vocês não sabem que o seu corpo é templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Então, por causa disso, a atitude de vocês não condiz com a sua identidade. Olha só, então, primeiro, eu reconheço quem eu sou em Cristo e depois as minhas atitudes são uma consequência daquilo que eu sou. Quando você for exortar alguém que caiu em pecado, primeiro, reafirma a identidade dessa pessoa. Você é filho de Deus e porque você é filho de Deus, não convém que você haja dessa forma. Não o contrário, né? Eu não posso agir dessa forma, senão eu não vou ser filho de Deus. Entendeu, mais ou menos? Então, para concluir e encerrar de vez, né? Eu quero deixar aqui a dica de hoje. Deixe para trás a mentalidade medíocre deste mundo. Nós não nascemos para ser essa geração mimimi, essa geração chata, deprimente, nem nada disso. Comece a andar, a falar e a pensar de acordo com aquilo que você é. E o que você é? Você é filho amado do Pai, você é perdoado, você é escolhido, você é um embaixador desse reino e representante de Deus. Amém? Então eu espero que essa palavra possa ecoar nos seus corações. Não, no seu coração, né? Porque você só tem um. E agora eu quero encerrar para orar. Ou orar para encerrar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando a tua palavra. Que o Senhor continue ministrando a tua igreja, Pai. E que a tua palavra fique gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.